Olá, estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. E no BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com Paulo Polezzo, que é CFO da Kepler Weber, que é uma empresa de soluções para armazenagem agrícola e movimentação de granéis sólidos. Sabemos que o agronegócio brasileiro é um caso global de sucesso. Passou de importador de alimentos nos anos de 1970 para um dos maiores exportadores do mundo, com uma previsão para a safra 2020 e 2021 de uma produção recorde de 260,8 milhões de toneladas de grãos como soja, milho, arroz e feijão. O Brasil não tem onde guardar toda a produção que sai do campo, acumulando aí um déficit de armazenagem de 100 milhões de toneladas por safra. Foi o que mostrou um estudo da consultoria Congo Inteligência em Agronegócio. O boletim logístico da Conab, divulgado em junho, também revelou que apenas 14% das fazendas brasileiras possuem silos para armazenar a produção e a situação varia muito de região para região. Mas tudo indica que esse cenário vai mudar nos próximos 5 anos, favorecendo companhias como a Kepler, que nós vamos conhecer melhor a partir de agora. A Kepler Weber é a empresa líder do setor de soluções para armazenagem e pós-colheita na América do Sul. Só o Brasil tem uma produção anual de grãos que ultrapassa 250 milhões de toneladas, das quais mais de 150 milhões passam por alguma solução de armazenagem, beneficiamento ou movimentação de grãos da Kepler Weber. A empresa foi fundada em 1925 com uma pequena ferraria. Em pouco tempo, ela se transformou em uma indústria e passou a produzir carrocerias e prensas. O primeiro secador de cereais entrou em operação em 1960 e, na década seguinte, a companhia começou a exportar parte da produção. Hoje, os sistemas de armazenagem e conservação de grãos, como silos, secadores e máquinas de limpeza, são fabricados pela Kepler Weber Industrial na cidade de Panabi, no Rio Grande do Sul, e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A empresa tem centros de distribuição localizados estrategicamente em 4 estados. Na carteira de clientes estão trade companies, cooperativas, produtores agrícolas, indústrias de beneficiamento e empreendimentos de médio e grande porte no Brasil e em mais de 40 países. A Kepler Weber é negociada na Bolsa desde 1980. Mas antes da gente bater esse papo aqui com o Paulo Polezzo, que é CFO da Kepler Weber, eu quero trazer, claro, ele, Alex Andrex. Vocês já conhecem aqui, meu parceiro aqui, especialista de investimentos, meu parceiro aqui de todos os dias do BMC Business. E aí, Alex, vamos lá falar desse setor do agronegócio, né? O agro, que é sempre bem interessante, né, Débora? Muito bacana a gente conversar um pouquinho sobre a parte do agro. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Kepler, uma empresa, como você disse, né? Inclusive estava até na apresentação, uma empresa aí de muitos anos no mercado, né? Muita gente conhece, uma empresa de altíssima qualidade e que traz soluções, né, para o agronegócio, principalmente quando a gente fala de expansão do agronegócio. A Kepler Weber é um grande parceiro, né, do produtor, isso que a gente vai comentar um pouquinho, falar um pouquinho de expectativa, né, falar de tecnologia, enfim, de todos os principais pontos com o CFO da Kepler Weber. Débora? Vamos lá, isso aí, Alex. A gente também vai falar de mais resultados, né, dessa temporada de balanços por aqui. Hoje também trazendo os números de Intelbras, de Tegma e lojas Quero Quero. Mas agora, para a gente entender melhor os números da Kepler Weber também, para saber mais os próximos passos da companhia, vamos lá, vamos conversar ao vivo agora aqui com o Paulo Polezzo, que é CFO da companhia, já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Paulo, aqui ao BMC Business. Olá, Débora. Prazer estar com você aqui e todos que estão acompanhando o BMC News. Olha só, para poder a gente começar esse papo, vamos começar entendendo um pouco mais sobre a própria Kepler mesmo, sobre o modelo de negócio da companhia, né? Como que é dividido o modelo de negócios da Kepler? Muito bom. Foi muito bom vocês começarem com o vídeo, deu para ter uma noção da dimensão da empresa. O que nós fazemos exatamente foi explicado, né? Soluções para armazenagem, ou seja, tem o plantio do grão, a gente entra da porteira para fora, né? E para atender todo esse setor, né, muitas vezes a gente imagina que é a questão só do produtor rural, mas abrange vários setores, quer dizer, toda a parte de armazenagem, que desde o produtor rural, cerealistas, cooperativas, indústria, né? Então nós temos soluções para todos esses setores.
De uma forma geral, Débora, a Kepler nós atuamos em 4 segmentos principais, né? O armazenagem, que é o nosso principal mercado maior, onde a empresa é consolidada, é líder de mercado, uma empresa referência. O outro segmento é equivalente, mas exportando, né? A companhia já exporta há muitas décadas, né? Somos também líderes na América Latina, exportamos para os 5 continentes, as mesmas soluções que produzimos aqui para o Brasil. Temos uma outra solução no sentido de armazenagem de movimentação de granéis sólidos, né? A nossa área de negócios para portos e para terminais de transbordo, né? Uma área que também cresce muito aqui no Brasil. E, por fim, um outro segmento de atuação, que a companhia tem investido bastante, tem crescido, tem respondido muito bem também, o segmento de peças de reposição e serviços. A companhia se estabeleceu nos últimos anos, temos 5 CDs espalhados pelo Brasil para justamente estar próximo, né, ao produtor rural, aos nossos clientes. Esses são os principais segmentos de atuação da companhia no Brasil e no mercado externo. E Paulo, como que funciona o crescimento da empresa? A companhia é uma boa pergunta. A companhia está exposta a 2 principais drivers de crescimento, né? Um deles relevante é a questão da segurança alimentar, né? A questão do alimento. Hoje, nós sabemos, nessa época de pandemia, que tudo ficou mais caro, né? E os riscos que a gente corre, a importância da segurança alimentar. Então, a gente tem que entender que a soja, que é um produto importante que nós armazenamos, o milho e outros, todos esses grãos vão servir para a ração animal, que é a ração animal para alimentar as populações. Tem uma grande tendência de crescimento para o nosso negócio que vem principalmente do aumento do consumo de alimentos. Um drive importante é o exemplo, né, o que acontece com a China. A China tem uma população gigantesca, todos sabem disso, e a alimentação muito à base de proteína animal, suína. Isso gera uma demanda muito grande. Outras regiões do mundo também que estão com as suas populações entrando, também migrando do campo para a cidade, mudando seus hábitos alimentares para proteína animal. Tudo isso gera uma demanda crescente nessa questão de segurança alimentar, né? Tem um outro aspecto um pouco mais técnico, Débora, que são as recomendações, né? A FAO, né, a entidade de alimentação mundial, ela recomenda que todos os países armazenem uma vez, 1,2 vezes tudo que produz, né, das suas safras, né? Só os países mais desenvolvidos chegam perto disso, nenhum país armazena mais do que isso, né? E aqui no Brasil, a gente está abaixo disso, né? A gente está perto da metade disso. Então, tem muito para desenvolver essa questão de armazenagem na maior parte do mundo. Então, isso é um drive de crescimento importante para a gente. Um segundo drive mais local dentro do Brasil, onde somos líderes, é a questão que você abordou também no início, que é o déficit de armazenagem. Como você disse, a gente tem uma produção muito forte, o Brasil é conhecido como já o celeiro mundial, né? A gente produz de tudo aqui, somos líderes na maior parte daquilo que a gente produz, um ritmo crescente de produtividade, porém a armazenagem, que é essencial para conservar o grão, né? Lembrando que o grão é um item, ele tem que, para ter sua qualidade, sua aplicabilidade, é um ser vivo, ele tem que ser armazenado com qualidade, umidade controlada e tudo mais. Você falou no início ali, apenas 14%, né, dentro das fazendas é feita armazenagem. Quando você vai para os países desenvolvidos, esse índice é muito maior, né, o dobro, o triplo muitas vezes. Esse déficit, ele precisa ser melhorado, né? Ele já foi melhor lá atrás e hoje ele não é tão bom. E a Kepler é uma empresa que está posicionada nesse mercado, somos líderes, e é uma chance, uma oportunidade muito grande de crescimento para a empresa, Débora. Paulo, e em relação à estrutura de capital, né? Como que funciona essa política de endividamento da companhia? Que nível de alavancagem é confortável?
companhia, ela vem de uma estrutura de capital muito robusta, a gente tem uma posição de caixa, acabamos de divulgar o resultado agora do segundo trimestre, né, nossa última posição de caixa perto de 400 milhões de reais, e temos pouco endividamento, né, somos caixa líquido, né, temos 387 milhões de caixa líquido, ou seja, muito pouca dívida. Temos as nossas políticas, né, que permitem tetos de alavancagem, justamente porque somos um negócio sujeito à ciclicalidade aí das commodities, do agronegócio. Então, ter uma posição de caixa confortável, robusta, é um valor importante que nós não abrimos mão, né? Em segundo lugar, nesse momento estamos com esse caixa bastante favorável, bastante robusto, no momento em que o momento do nosso país é muito positivo para o agronegócio, os produtores rurais estão muito capitalizados, né? A questão dos preços estão muito favoráveis, as condições de financiamento também estão aí à disposição, a gente tem um momento de crescimento, temos uma carteira de pedidos bastante robusta, e esse cenário conjunto, ou seja, a combinação, né, de uma posição de caixa robusta, uma boa visibilidade, uma carteira de pedidos também robusta, fez com que a empresa, essa semana, tivemos a Assembleia Geral, a empresa propôs, né, uma distribuição de proventos para os acionistas através de redução de capital, aproximadamente 300 milhões de reais. Deve dar perto de R$ 9 por ação, e com esse movimento a gente distribui uma parte desse caixa e acaba ficando com uma estrutura de capital mais adequada para o momento da empresa, ou seja, ter um equilíbrio entre o custo de capital próprio e o custo de capital de terceiros. Perfeito. Paulo, quero trazer agora aqui o Alex André, que é meu parceiro aqui no BMC Business. Ele também tem perguntas aqui para você, Alex. Paulo, muito obrigado por participar aqui no nosso programa do BMC Business. E a minha pergunta é que esse foi o melhor segundo trimestre da história, né, em termos de receita líquida da companhia, né? Quais são os fatores que influenciaram, né, para atingir esse marco? Oi, Alex, prazer falar com você. Realmente, você lembrou bem, foi o melhor segundo trimestre histórico da empresa. A empresa tem uma questão de sazonalidade que acompanha o calendário da safra. Em geral, o primeiro semestre tem uma atividade mais baixa e o segundo semestre mais alto, acompanhando o volume da safra, né? Esse ano foi totalmente atípico, né? Foi um ano que nós tivemos um volume de negócios do mesmo patamar do segundo semestre do ano passado. Lembrando que o segundo semestre do ano passado já foi um movimento forte, depois da pandemia, os negócios começaram a evoluir muito forte, né? O real desvalorizou, os commodities valorizaram mais. Então, esses foram os principais drivers que levaram. Quer dizer, não é de agora, veio desde o ano passado numa crescente. Lembrando, Alex, que a Kepler é uma empresa nós somos uma empresa de projetos, né? Nós vendemos as soluções de armazenagem, em geral são projetos que levam em torno de 6 meses para serem desenvolvidos, e o que a gente vende agora vai ser receitado em torno de 6 meses para frente. Então, essa receita, esse trimestre forte que nós tivemos agora, foi resultado de uma carteira construída o ano passado. Então, permitiu que nós crescêssemos 158% em relação ao ano passado. Obviamente, o segundo TRI de 2020 é um easy comp, foi o TRI que pegou a pandemia em cheio, mas nem por isso a gente comemora bastante, porque vem numa tendência, né? E a nossa perspectiva para os próximos trimestres é de continuar um ritmo crescente, né, de receita, uma vez que essa tendência continuou. Como eu disse, a nossa carteira é muito boa hoje, que nos leva a ter uma visão para o segundo semestre também muito positiva de crescimento. Muito obrigado, Paulo. Agora eu vou passar para a Débora para mais perguntas. Ainda nessa linha aí de crescimento, Paulo, a gente viu, né, claro, o crescimento na comparação com 2020, praticamente todas em todas as linhas do resultado, né? Mas não dá para a gente deixar de abordar esse tema. Como que a pandemia afetou as operações da companhia? Foi interessante que, como a maior parte das empresas, todo o mercado, né, pegou de surpresa todo mundo muito rápido. Então, de fato, no segundo trimestre do ano passado, a companhia ficou praticamente metade do trimestre paralisada, né? E isso
Mas como a gente tem uma carteira, a gente continua trabalhando, e só que o mercado ele respondeu muito rápido, na medida que, como eu disse antes, né, houveram os estímulos dos governos, né, as commodities ficaram super valorizadas, o real desvalorizou, isso fez um fluxo aumentar muito grande e muito rápido os pedidos começaram a chegar. Então, o problema inicial foi muito mais voltado, né, com uma preocupação com nossos colaboradores, a saúde deles, né, organizar a fábrica, né, mas isso a companhia fez muito bem, tomou todos os cuidados, seguiu os protocolos, a gente passou todo esse período com uma certa tranquilidade, que permitiu que a gente aproveitasse essas oportunidades que surgiram pelo bom momento do mercado. Hoje estamos trabalhando com um ambiente seguro, né, seguindo todos os protocolos, com a capacidade fabril em plena utilização, e já fazendo novos investimentos até, né, para continuar aproveitando esse bom momento. Mas a pandemia é uma questão que está aí, né, está na nossa frente, nós nos mantemos vigilantes, né, na época, lá no início, a companhia constituiu um comitê de crises para atuar em todas as frentes, e isso foi muito positivo, né, que permitiu que a gente antecipasse eventualmente alguns problemas, e hoje a gente tem esse modelo de gestão, né, baseado nesse comitê de crise. Então, ainda estamos na pandemia, né, temos que estar sempre vigilantes, mas tentando aproveitar as oportunidades. Paulo, quero já trazer algumas perguntas aqui do pessoal que está acompanhando a gente. Tem várias perguntas aqui no nosso chat para você. Bom, pelo menos vamos começar aqui com a pergunta do Correia Rafael. Ele está dizendo assim: boa tarde, pergunta para eles como que a alta do aço está afetando o resultado deles. Um ponto interessante, né? Tem que lembrar para quem está nos acompanhando, o aço é a principal matéria-prima do nosso custo, né? Ele corresponde aproximadamente a 50% de toda a nossa estrutura de custo vem do aço, né? O aço também é uma commodity, né? Ele sofre as oscilações. Da mesma forma que eu disse, né? As commodities agrícolas supervalorizaram, aconteceu a mesma coisa com o aço, né? No horizonte de 12 meses, subiu em torno de 100%, né? Como nós trabalhamos nesse caso? Nós temos, em primeiro lugar, nós temos fornecedores diversificados, né? Nós temos fornecedores com contratos estratégicos no Brasil, fornecedores importantes, siderúrgicos importantes, e temos outras fontes de fornecimento do mercado externo. A gente procura contrabalancear. Acho que o primeiro ponto aí para a pergunta é que durante mesmo todo esse processo, a companhia não ficou sem matéria-prima, a companhia não ficou sem aço, né? Segundo lugar, que nós temos políticas, previsão de preços e negociações que nos permitem uma certa estabilidade, ou seja, na medida que esses aumentos de preços são repassados, nós temos, anunciados pelos fabricantes de aço, nós temos um período para absorver isso e para repassar para o nosso cliente. Então, sim, por um lado foi um fator de pressão grande para a nossa estrutura de custo, mas, por outro lado, por conta da Kepler ser líder de mercado, né, a gente tem um posicionamento premium, e por conta do mercado estar positivo, demandado, aquecido, nós repassamos, né, na integralidade todos esses aumentos de custo. A questão foi, Débora, a velocidade, né? Esses aumentos do aço foram muito rápidos, né? Eles foram seguidamente, né, meses seguidos aumentados, e nós repassamos da mesma forma para o cliente final. Porém, como eu disse no início, tem esse prazo de entrega de 6 meses, então a nossa receita ainda vai acontecer aos pouquinhos. O custo já foi realizado, a receita ainda vai acontecer. Mas de certa forma, a gente conseguiu trabalhar muito bem essa questão, apesar de ter sido muito alta a pressão dos preços. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui do Rafael de Lima. Ele está perguntando sobre a alta do dólar, se beneficia ou se prejudica a companhia, assim, deixa a empresa competitiva lá fora, ou com o dólar alto diminui sua margem e prejudica a competitividade? A questão do dólar é sempre um pouco, ela é ambígua, né? Porque, por um lado, sim, ela favorece os nossos negócios, primeiro porque
as commodities agrícolas, elas são todas, acompanham preços em dólar, então, né, o real desvalorizado, o dólar valorizado, aumenta o valor aqui para o produtor rural, que majoritariamente é exportador, então por esse lado é favorável, mas por outro lado traz essa pressão nos custos, como eu acabei de falar, para o aço, né? Para ser mais direto, acho que a principal questão, Débora, é a volatilidade. Eu acho que tendo uma estabilidade da moeda, não importa se no patamar que está hoje, a 5, a 4, ela estando, de certa forma, com uma volatilidade baixa, isso é o melhor, porque isso permite que tanto os produtores, quanto os clientes, os fabricantes consigam planejar melhor a sua vida, o seu processo produtivo, principalmente as suas decisões. Então, assim, acho que o mais importante é ter uma moeda estável. Acho que isso é o que traz mais crescimento. Todavia, todas as ferramentas que eu comentei, né, políticas de abastecimento, de fornecimento que nós temos, liderança de mercado, muita experiência, a gente consegue gerenciar esses momentos de alta volatilidade. Mas é difícil dizer o que é melhor, né, se é o dólar valorizado ou desvalorizado. E como que vocês enxergam a atual conjuntura assim, do setor agro no país? Assim? Quais as perspectivas aí de curto, médio e de longo prazo para o setor? É um setor que ele vem melhorando ano a ano, não é de agora, ele vem numa crescente. Eu acredito que as condições macroeconômicas dos últimos anos deram um impulso muito grande, né? O Brasil ele vem modernizando seu processo produtivo, plantio, é um país que consegue ter uma produtividade muito grande, né? Se comparado aos demais países do mundo, o clima é muito favorável. Então, todas essas condições, elas continuarão presentes e permitindo que o agro consiga se expandir cada vez mais. Tem um fator interessante, Débora, que, aproveitando a pergunta, que é a questão da tecnologia, né, dentro das lavouras, tecnologia dentro do processo de armazenagem que fazemos, que isso também vem para ficar e traz um salto também de produtividade, um salto de ganhos, né? Nesse sentido, no nosso caso aqui, nós temos já investido nessa área, né, com produtos aí que fazem a conexão das nossas plantas, né, com a internet, permitindo ter obtenção de dados e controle operacional das plantas, né? Temos um produto, a plataforma Sync, né, dentro da agroindústria 4.0, e acho que a somatória desses diferenciais competitivos do Brasil, né, econômicos, climáticos, de solo, e agora com as novas tecnologias, vão permitir que o agronegócio continue crescendo num ritmo bastante intenso. Tem mais perguntas aqui no nosso chat. Tem uma pergunta aqui do Helder. Ele está dizendo assim: pergunta para o Paulo se eles mantêm cooperação com outras empresas, como a Bunge Brasil. Eu acredito que seja Bunge, assim que se pronuncia, senão pode me corrigir. Ele diz assim: os celeiros da Bunge possuem a mesma tecnologia dos da Kepler, ou existem diferenças tecnológicas? A Bunge é um cliente importante, estratégico, como demais tradings do Brasil. Temos, sim, parcerias importantes, né? A Bunge, como é um grande cliente, né, compra todos os equipamentos da gente, permite que a gente possa oferecer essa tecnologia. Mas sem usar o nome específico de um cliente ou outro, acho que me dá a oportunidade de falar um pouquinho disso, né? Que na medida que você tem o processo de armazenagem, como eu disse no começo, né? O grão é um ser vivo, né? Que não vem da lavoura, ele vem de uma forma bruta, com sujeira, né? Você precisa tratar esse grão, limpar, secá-lo, né? Deixar numa condição correta de armazenagem, para que depois o produtor rural possa ter, ou a cooperativa, ou a Bunge, o que quer que seja, possa ter um valor adequado no momento de venda, né? Você já faz tudo isso, né? Todos os sistemas operam, tudo, mas agora, qual a tecnologia você consegue parametrizar, né? E o próprio sistema controla esse processo. Então, você tem um ganho de produtividade, né? Dando um exemplo prático, né? A gente viu agora uma questão climática, né? Essa geada que pegou
muitas regiões do Brasil, né? Pega, por exemplo, dentro de um silo que tem que ter uma temperatura controlada, se você tem um momento que está muito quente, você precisa refrigerar aquilo, circular muito ar, usa muita energia elétrica. Mas no momento que você tem uma geada, automaticamente a temperatura cai. Você tem um sistema, como nós oferecemos, que controla isso, permite que você permaneça um tempo longo com aquela temperatura baixa, sem ligar o equipamento, e ele tem uma autogestão, né? Então, esse tipo de tecnologia, né, independente do cliente ou do setor, está presente já e, de novo, aumenta a produtividade brasileira na questão dos grãos. Paulo, a gente estava falando ainda há pouco sobre essa questão dos preços das commodities, né, que a gente tem visto aí realmente em níveis bem altos. Mas você acha que ainda tem espaço para manutenção desse patamar? É difícil nós fazer projeção dos patamares, né? O fato é que, com todas essas tendências, né, como eu estava dizendo no começo, né, migração de população né, rural para a cidade, aumento do consumo de proteína, né, melhorias sociais que todos os países estão investindo, melhoria dos hábitos alimentares, né? Tudo isso é uma tendência reversível e isso continua sendo favorável para a questão dos preços, né? Obviamente, nós vamos torcer para que continue valorizado, mas é muito difícil te passar uma previsão, né? O que a gente, na verdade, procuramos fazer, né, e acho que trazer um pouquinho aqui para o nosso negócio, ficar menos dependente dessa questão do preço estar favorável ou desfavorável, né? E como que nós fazemos isso? A gente procura investir em novos negócios que tragam um pouco mais de estabilidade para a operação da empresa, né? Um exemplo é a nossa unidade, né, de peças de reposição, uma área de atuação que vem crescendo bastante, que acompanha esse ritmo do agronegócio, e na medida que os prazos das obras estão mais demorados, você tem uma procura maior por essa área, isso traz uma receita recorrente maior para a gente, e nós acabamos ficando menos dependentes dessa flutuação dos preços, né? Sem ter que adivinhar muito se o preço vai subir ou não. Perfeito, Paulo. Quero trazer de volta aqui o Alex André. Ele tem mais perguntas aqui para você, Alex. Paulo, agora mais perguntas aqui, né? Gostaria de comentar sobre os impactos, né, do Plano Safra, né, de 2021, 2022 nas operações da companhia. Você poderia abordar um pouquinho sobre isso? Perfeito, Alex. Para quem está nos acompanhando, o Plano Safra, né, é um plano de estímulo, né, de financiamento do governo para o agronegócio brasileiro. Ele engloba várias áreas de estímulo, de financiamento. Especificamente aqui, olhando para o nosso negócio, temos a linha chamado PCA, né, para construção de armazenagem, uma linha importante. Esse Plano Safra, ele existe desde 2013. Esse ano acabou de ser anunciado agora no mês de junho os dados do novo Plano Safra, né? No nosso setor de atuação, esse valor cresceu 85%, né? Chegou a 4,12 bilhões de reais. Alex, é o maior valor desde o início do Plano Safra, né? Então ele é muito importante. Ele tem condições de financiamento para o nosso cliente que são muito importantes, né? O prazo das linhas atualmente chegam a 12 anos, tem 3 anos de carência, e a taxa de juros, em geral, de um dígito, né? Vai até 7%. Isso acaba sendo distribuído por vários bancos no mercado e é um vetor, sim, de crescimento. Lembrando que os equipamentos, as soluções de armazenagem são investimentos importantes e que, por definição, os clientes, produtores rurais, sempre vão buscar o financiamento. Então, tem sempre uma expectativa grande quando chega na metade do ano para o Plano Safra. Esse ano ele veio muito robusto, vem ajudar, né, como eu disse no início, essa questão do déficit de armazenagem, ele vem ajudar para diminuir um pouco esse déficit, né, e alimentar esse mercado que está muito demandante, muito importante para o nosso país aumentar o nível de armazenagem. Então, foi muito positivo o anúncio e os números do Plano Safra desse ano, Alex.
Muito obrigado, Paulo. Débora? Obrigada, Alex. Ô Paulo, e como que vocês estão olhando para a taxa de juros, né? Como que ela afeta o desenvolvimento do agro no país? É interessante que a taxa de juros, teve a notícia do Banco Central essa semana, né, levando para 5,25. A gente, de novo, a gente prefere, no mesmo exemplo com o dólar, né, tentar ficar um pouco neutro nessa situação. Mas, de uma forma geral, né, para o nosso negócio, para o agronegócio como um todo, ter um patamar de juros mais baixo é sempre mais favorável, né? A gente, observando o nosso lado, né, se você olhar o resultado da companhia nos últimos 3 anos, foi muito crescente, justamente um período em que os juros estavam mais baixos, né? Agora os juros tendem a subir, mas acho que o mais importante, de novo, né, é que tenha um patamar estabilizado que permite, favorece a tomada de decisão, né? O produtor rural, acho que tendo a visibilidade dos juros, sabendo que ele vai se comportar em determinado patamar, ele tem a segurança, a garantia de tomar a decisão e fazer o seu investimento. Você tem, por outro lado, um ambiente em que os juros estão voláteis, essa decisão pode ser prorrogada. Até o momento, né, esse patamar de juros não tem atrapalhado de forma nenhuma nossos negócios, né, até porque as linhas de financiamento estão aí disponíveis, né, o produtor rural está capitalizado, né, a sua fonte de receita está muito valorizada, então por hora não está. Mas, repito, acho que o melhor é ter uma taxa de juros baixa e estabilizada, né? Mas temos que acompanhar e fazer a nossa parte. É isso aí. Ô Paulo, quais as alavancas de crescimento para a empresa nos próximos anos? Assim, o que o investidor precisa ficar de olho? Interessante essa pergunta. A Kepler temos, de forma geral, três alavancas. Eu prefiro chamar 3 avenidas de crescimento, Débora. A primeira delas é ligada aos negócios maduros, né? Justamente esses que eu acabei de explicar, negócio de armazenagem, movimentação de granéis, peças e serviços e exportação. O nosso foco na medida que esses drives de crescimento se comprovem e se mantenham presentes, acompanhar esse crescimento por si só, a companhia sendo líder de mercado, temos 40% de presença de mercado no Brasil, isso nos coloca numa condição diferencial competitiva favorável, né? Temos uma marca muito forte, qualidade, então isso nos faz acompanhar essa tendência de crescimento, ou seja, ampliar os nossos negócios maduros, acompanhando as tendências positivas de mercado. Essa é uma avenida de crescimento, né? Uma segunda avenida, ela vem ligado muito mais à inovação, né? A companhia tem 96 anos de história, né? Ela, nesses 96 anos, teve que se reinventar muitas vezes e foi através da inovação. A Kepler está, de tempo em tempo, lançando novos produtos, se atualizando. Trago aqui, inclusive, o exemplo, um dos equipamentos relevantes no processo de pós-colheita é um equipamento chamado um secador, né? Um secador é um equipamento robusto, importante, que ele justamente faz a secagem do grão para que ele seja armazenado na temperatura correta, né? Esse tipo de equipamento, ele consome energia, ele consome calor justamente para secar. A companhia acabou de lançar o nosso secador mais novo, o KW Max, e que ele tem um diferencial muito importante relacionado ao menor consumo de energia, muito ligado à sustentabilidade, né, o ESG, que está muito em voga nos dias de hoje. Então, mostra a nossa capacidade de inovação, né? Se for olhar as outras linhas de produto, tem vários exemplos para trazer, mas eu trago esse, que foi o mais recente, né? Tem muitas informações nas redes sociais, todos podem acompanhar. Então, uma segunda avenida é continuar investindo na inovação, né? A companhia também entrando em áreas novas de negócio, né? Recentemente adquirimos a tecnologia de identificação visual, né? Selecionamento visual dos grãos, né? Adquirimos a marca Seletron, também uma área nova, também ligada à inovação. Então, essa segunda avenida seria crescer os negócios com base em inovação do portfólio de produtos, né? E uma terceira avenida, Débora, essa sim, volto ainda na questão da digitalização, né, a indústria 4.0, né, traduzida para a nossa área, o agronegócio 4.0,
que lançamos, né, desde 2019, a plataforma Sync, né, que permite integrar todos os equipamentos na nuvem e trazer esse ganho de produtividade para o produtor rural. Então, uma terceira avenida de crescimento, não menos importante do que as outras duas, seria a digitalização. A Kepler tem aproximadamente metade de todas as plantas instaladas no Brasil, permite que nós avancemos nesse território, ou seja, mesmo os equipamentos novos, né, já saem da fábrica com a tecnologia embarcada, porém tem todas as plantas existentes que precisam ser investidas, né, fazer um pequeno investimento para conectá-las também nessa mesma tecnologia. Então, abre também essa avenida dos equipamentos novos e dos existentes que permite que sejam adaptados a essa tecnologia digital também. Então, seriam essas três avenidas: a orgânica, a inovação e a digital. Paulo, e na tua visão, quais são os maiores riscos assim, nos quais a Kepler está exposta hoje? Como eu disse no começo, nós somos uma empresa do agronegócio, né? O agronegócio ligado aos grãos, né? Os grãos são commodities que sofrem essa volatilidade né, histórica que nós sabemos. Nós não estamos livres nela. Hoje estamos num momento muito favorável, pode ser que no futuro volte a ter um outro momento, né, de volatilidade alta. Esse eu diria que é o principal risco que temos na nossa operação. E como que a companhia faz para trabalhar com ele? Justamente investindo em novas áreas, né, investindo em novos negócios que tragam uma participação maior de receita recorrente, né? Como eu disse agora há pouco, o setor de peças de reposição, através dos 5 CDs que temos espalhados pelo Brasil, né? Olhando 5 anos atrás, a receita deles era nada, né? Hoje já responde perto de 15% da receita da empresa, ou seja, mesmo exposto eventualmente à volatilidade do preço das commodities, né? Você ter receitas recorrentes é um mitigador importante. Obviamente, à medida que a gente consegue avançar nessa questão da digitalização, também é uma outra fonte de receita. E, por fim, olhando um pouco para dentro da nossa operação, né, o vídeo inicial mostrou bem isso. A Kepler tem um processo produtivo, somos uma empresa de bens de capital intensivo, né? E olhando para dentro da fábrica, a companhia implantou desde 2015 o processo do Lean Manufacturing, né? Esse processo abriu para nós várias possibilidades, né, no sentido de mitigar essas questões aí de risco, ou seja, a gente consegue, por exemplo, eu estava dizendo, no primeiro semestre, em geral, um semestre mais baixo de demanda, o segundo é de demanda alta, né? No momento de baixa, a gente consegue, através do Lean Manufacturing, eventualmente antecipar pedidos dos clientes, obviamente tendo algum trade-off, algum desconto, mas em contrapartida a gente aumenta a ocupação de fábrica, né? Distribui isso melhor ao longo do ano e evita algum problema. Ou seja, a companhia tem vários mitigadores, quer sejam eles do lado dos negócios, quer sejam eles do lado interno, mas de fato a volatilidade do preço das commodities é o que está inserido aí dentro do nosso negócio. Para poder a gente se caminhar aqui para essa reta final aqui do nosso papo, Paulo, não poderia deixar de tocar nesse assunto, que realmente é uma pauta que tem sido bastante abordada e tem muito a ser explorada aqui no Brasil ainda, né? Então eu queria falar um pouco sobre as iniciativas ESG da companhia, né? O que vocês vêm pondo em prática, né? O que vocês estão agora aí na agenda de vocês, nessa pauta ESG da Kepler? Perfeito, né? Somos uma indústria, né? Uma indústria, ela trabalha muito com matéria-primas, com os rejeitos e tudo. Acho que, em primeiro lugar, do lado operacional, né, a companhia tem 2/3 da sua fonte de energia elétrica, né, vindo de fontes renováveis, né, temos contrato de longo prazo no Mercado Livre com fontes renováveis. A companhia tem, por conta do nosso processo produtivo, como eu disse, o aço é relevante, acaba havendo uma geração de sucata importante. A companhia, ano após ano, vem investindo em programas que têm reduzido a geração de sucata, né? No último ano, nós até publicamos no nosso relatório uma redução de quase 10%, né? Então, isso tem ajudado bastante a melhorar, isso beneficia o meio ambiente, né? Olhando um pouco para o lado mais humano, o lado das pessoas, a companhia que valoriza muito, né, o seu colaborador, nosso bem maior. Exemplo passamos esse período de pandemia
de uma forma tranquila, mas com muito cuidados em cima dele. A companhia acabou agora de ser reconhecida, né, Great Place to Work, né, GPTW, pelo primeiro ano que a companhia submeteu já com um score dentro da média, né, então foi uma informação muito positiva, como uma demonstração do nosso cuidado aí com o lado humano. E, por fim, a governança, né, uma companhia como no início da apresentação, há 40 anos, listada na Bolsa, né, faz com que tenhamos práticas de governança, práticas de gestão, né, mitigadores de risco, que fazem com que a companhia tome as suas decisões sempre pautadas nos melhores critérios, melhores práticas de ética, de governança, de responsabilidade social. Então, são esses princípios que norteiam a nossa operação. Obviamente, o que a gente faz, né, Débora, é intrinsecamente ligado ao ESG, né? Nosso produto vai para o agronegócio, na medida que o produtor rural consegue armazenar mais e melhor, ele tem maior produtividade, ele precisa plantar menos, então isso tem um ganho para o meio ambiente gigantesco, né? Mas a gente prefere olhar para dentro. Obviamente, a Kepler, eu sempre digo, né? A Kepler, ela não nasceu ESG, né? Perfeito. Paulo, olha, eu quero agradecer muito a tua disponibilidade, a disponibilidade na sua agenda de ter vindo até aqui, né, para poder falar um pouco sobre a Kepler, para explicar um pouco aí, falar um pouco aí com os investidores diretamente. Essa é a ideia do BMC Business, então espero que seja só o nosso primeiro contato, né? Conto com a presença de vocês aqui mais vezes, contem com esse espaço aqui também para conseguir ter esse papo aí direto com os investidores. Essa nossa ideia é estreitar sempre os laços aí entre investidores e companhias, então a Kepler sempre será muito bem-vinda. Né? Deixo aqui o espaço, então, para suas considerações finais e, claro, o nosso agradecimento aí a vocês. Não, eu que agradeço o espaço, vocês estão de parabéns, criaram um espaço muito importante aí que o mercado não tinha, né? Obrigado pelo tempo aqui. Aproveitar só o segundinho para dizer que no final desse mês, né, a companhia vai realizar o seu primeiro Investors Day, o Kepler Day, no dia 27 de agosto. Fica aqui quem está nos acompanhando, convidados. E se vocês acharem por bem, volto aqui para falar, vamos ter novidades interessantes para anunciar no Kepler Day. A gente pode voltar aqui no seu programa e falar dessas novidades para o teu público. Fico à disposição. Então, muito obrigado sim. De novo pelo tempo. Quando que vai ser? Vamos só reforçar a data aí para o pessoal, então, para já ficarem atentos. Como que o pessoal faz para participar? Vai ser online? Como que vai funcionar? Sim, Débora, obrigado. Dia 27 de agosto, é uma sexta-feira, às 9 horas da manhã, o evento virtual. É só entrar no nosso site, lá vai ter o link, faz a inscrição, e depois aguarda o horário das 9 da manhã para participar. E depois, no final, tem a sessão de perguntas e respostas, né, com os executivos. Nós vamos falar da estratégia da empresa, vamos falar falar de inovação, que eu toquei muito rápido aqui, eu sei que o tempo é curto, e falar principalmente como que nós pretendemos avançar no negócio da digitalização, né, que é uma oportunidade muito grande aí para o nosso negócio também. Perfeito, então já fica aqui o convite para vocês voltarem aqui e falarem mais sobre isso, que eu quero saber sim também, tá bom? Até uma próxima então, Paulo. Fica assim. Até uma próxima. Tchau, obrigado. É isso aí. Tudo bom. Tchau, tchau. Esse foi o Paulo Polesso, que é CFO da Kepler Weber. Espero que vocês tenham gostado aí desse papo sobre a companhia. A gente vai falar mais um pouquinho sobre Kepler, também sobre o setor aqui. Só que dessa vez a gente vai conversar um pouquinho aqui com o João Daronco, que é analista da Suno. Já está aqui com a gente. O João que já vinha acompanhando aqui um pouquinho esse bate-papo com o Paulo, né, João? Seja bem-vindo aqui ao BMC Business. Olá, muito obrigado, Débora, pelo convite. Agradeço em nome da Suno, principalmente a você e ao BMC News. Vamos lá, então eu quero começar falando desses resultados aí, né, do segundo trimestre de 2021 da Kepler. Eu queria ver como é que vocês aí na Suno olharam para esses resultados, o que vocês acharam, qual foi a leitura de vocês aí para esse segundo tri da Kepler? Ótimo, eu acho que esse segundo tri é uma construção já de bastante tempo, tá? Então, como o Paulo ele já comentou, a gente está falando de uma carteira de pedidos que foi construída no final do ano passado, em um momento em que nunca se viu o agricultor tão bem capitalizado. Então, a gente vê com muito bons olhos esse segundo tri. Imaginamos que possa ser o melhor ano da companhia, da história da companhia. Acredito firmemente nisso. A gente teve uma pequena pressão ali nos custos, muito por conta do aço, mas a gente vê que a companhia conseguiu superar esse obstáculo, repassando os preços e mantendo boas margens.
E, João, o que falta, na tua opinião, para a companhia aí, do pessoal da Sono, para a companhia deslanchar aí realmente aí no mercado? Tá, assim, eu vejo que a Kepler ela já andou bastante do potencial dela, tá? Então, se a gente pega aí a cotação, desde 2019, ela conseguiu andar bem, e aí eu vejo isso como uma construção a partir de 2015. Em 2015 foi aplicado o Lean Manufacturing na fábrica, até inclusive foi um funcionário que introduziu isso, o que agrega muito valor à companhia. E aí, a partir disso, começaram a se modificar os processos, as commodities subiram bastante, a companhia se aproveitou. E aí, o que falta para ela aproveitar mais ainda desse potencial? Eu acredito que seja bastante ligado à cultura do agricultor. Se a gente pega o agricultor há 10, 20 anos atrás, ele preferiria muito mais comprar terras a investir em armazenagem. Eu acho que com a desmistificação da armazenagem, os agricultores estão cada vez mais investindo nisso, eles estão evidenciando quais são os retornos disso, e isso pode fazer com que o déficit reduza e aí a Kepler surfe muito mais nesse mercado. João, e na opinião de vocês, quais são os principais drivers aí que podem acabar movimentando o papel aí na Bolsa? Ótimo. O principal, eu acredito que seja essa questão do déficit de armazenagem, tá? Então, esse driver aí é o que pode movimentar a companhia e aí movimentar o seu papel. Para um curto prazo, a gente poderia estar falando aí de uma redução no preço do aço. O aço corresponde a quase 50% da matriz de custos da Kepler. Então, se a gente tiver uma redução do aço, talvez a gente consiga ter uma expansão de margem e aí o mercado evidencie isso no valor da companhia, tá? Então, acho que esses são os dois principais drivers que eu vejo movimentando o papel num curto prazo e aí para um longo prazo seria o déficit mesmo. E teria algum outro player na Bolsa que você considera comparável à Kepler? A Kepler está inserida no agronegócio, mas ela tá num segmento especial que seria bens de capital. Eu vejo alguns players comparáveis do setor do agro, então a Kepler trata bastante com grãos. Existem alguns players que tratam com grãos, mas nenhum industrialmente, tá? Então, eu acho que não existe nenhum player comparável com a Kepler no agro. Ela é um player único, é o maior do seu segmento, consegue colocar um prêmio em cima disso. E acho que não teria nada comparável diretamente com a Kepler na Bolsa hoje. Qual dica você daria agora, né, para o investidor antes dele começar a olhar para a empresa? O que ele deve deixar aí no radar? Não, ótimo. O que eu aconselharia o investidor a começar a olhar antes de investir em Kepler? Primeiro, o time de gestão deles, tá? O Piero é o CEO, o Piero Abbondi é o CEO da companhia, ele veio lá pós 2015, começou a fazer algumas mudanças na companhia, veio o Paulo Polezi agora, adicionou muito à companhia. Então, olhem a diretoria. Eu acredito que seja uma diretoria de excelência, está fazendo um trabalho muito bom. Eu admiro muito eles pelo trabalho que eles vêm apresentando. Então, primeiro, olhem para a diretoria, e segundo, olhem para o mercado endereçável. O Brasil é um dos principais produtores, é o principal produtor de soja. Quando a gente está falando de milho também, ele é um forte produtor. De grãos em geral, ele é um ótimo produtor. E aí, muito se fala sobre o Brasil ser o celeiro do mundo. E no Brasil, o celeiro do Brasil é a Kepler. Metade dos silos do Brasil são Kepler. Então, eu acho que tem essas duas composições, a marca e o time. A gente está falando aí se o Brasil é o celeiro do mundo, a Kepler é o celeiro do Brasil. Então, acho que isso fala muito sobre qual que é o sentido que a companhia pode andar no longo prazo. Perfeito, João. Então, para a gente se caminhar aqui para o nosso final aqui do nosso papo, eu queria deixar o espaço aqui aberto para que você desse a sua visão aí, não só sobre a Kepler, mas como o setor no geral, né, para o próximo semestre, a visão de vocês aí da Sono, que você pudesse falar aí para o pessoal que está assistindo a gente. Claro. A gente vê o agro com muito bons olhos, tá? A soja, principalmente, principal commodity agrícola, ela vem subindo bastante nos últimos tempos. A gente acredita que esse movimento possa prosseguir até o final do ano. E aí a gente espera para a Kepler o maior ou melhor resultado histórico anual deles, tá? Então essa é a nossa projeção. A gente acredita que o terceiro e o quarto tri vão vir muito fortes. Tem essa questão do preço do aço, que pode impactar um pouco as margens da companhia, mas em geral eu vejo com bons olhos o agro até o final de 2021 e principalmente a Kepler, muito por conta dessa carteira de pedidos muito sólida que ela tem.
Perfeito. Muito obrigada, então, João. Obrigada pelo teu tempo, por trazer um pouco aí da tua análise, da tua visão sobre Kepler. Espero você aqui próximas vezes no BMC Business. Muito obrigado, Débora, pelo convite e fico à disposição. Até uma próxima, forte abraço para todo mundo da Suno. Bom, e essa foi a participação aqui do analista João Darouco, que é da Suno, ajudando a gente aí a levar sempre informação que gera valor para os seus investimentos. E a gente vai continuar agora aqui falando sobre os resultados dessa temporada de balanço de 2021. Hoje nós vamos começar falando de Intelbras, que teve um lucro aí de 66,8% no segundo trimestre, né? E que recentemente também confirmou o pagamento de proventos aí para o próximo dia 12 de agosto, né, Alex? Ótimo ponto, Débora, que você comentou sobre o pagamento de dividendos. E também, Débora, a gente vai falar um pouquinho desses resultados que colaboraram claramente para gerar valor para o acionista através desse pagamento aí no dia 12, né? Tudo isso colabora com uma tese de investimentos, né, de acordo com o resultado da companhia, que a gente vai passar aqui agora na apresentação, Débora. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dos resultados da Intelbras no segundo trimestre de 2021. Bom, o que a gente vai comentar aqui, né? A gente vai falar primeiro dos destaques financeiros, evolução do EBITDA, geração de caixa operacional, desempenho de todos os segmentos, principalmente os 3 principais segmentos, variação cambial, evolução caixa, CAPEX, investimentos e, claro, perspectivas. A gente não pode deixar de falar sobre isso, tá? Então vamos falar aqui, então, primeiramente, destaques do segundo trimestre. Nós temos aqui uma receita líquida de mais de 724 milhões de reais, né? A gente tem aqui uma alta de 109%, lucro líquido também de 85 milhões de reais, 67,2% de crescimento, um EBITDA, uma geração de caixa de 32%, 31,9% e um ROIC, isso que é interessante, né? Ou seja, o retorno sobre o capital investido de 33,3%, aumentou 0,1 ponto percentual, tá? Isso é muito interessante, olhar muito o ROIC e a geração de caixa, tá? Bom, olhando aqui um pouco, né, sobre o histórico da receita, né, ao longo dos últimos anos, nós temos aqui um gráfico desde 2017 até 2020, a gente tem um CAGR, né, uma taxa composta de crescimento de 18,4% nesse período. Após isso, a gente tem o primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2021, né, da receita líquida, né, também cresceu quase 80%, e também trimestralmente no segundo trimestre de 2020, com agora, né, acabou de reportar o segundo trimestre de 2021, nós temos uma alta de 109%, como comentamos ali nos destaques. Porque essa alta foi muito mais representativa do que anos anteriores, quando a gente pega essa taxa composta, principalmente que o ano passado foi bem ruim em termos de volumes, né? Então, esse ano mostra-se aí um ano de recuperação e de receita, tá? Quando a gente fala de EBITDA, eu acho que é a mesma base comparativa, né? Nós temos aqui uma relação desde 2017, uma taxa composta de 22,4%, semestralmente crescendo quase 42%, e quando a gente pega trimestralmente crescendo 31,9%, acho que no gráfico fica mais fácil a gente visualizar e entender o tamanho do crescimento. A companhia já vem crescendo, né, desde 2017 até então, lembrando que o ano 2020 foi um ano muito atípico, um ano muito positivo, né? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho em relação ao longo do EBITDA, né, ou seja, o que realmente trouxe esse EBITDA mais positivo, né? Temos aqui um lucro líquido de mais de 34 milhões, né? Também temos aqui imposto de renda, né, contribuição sobre o lucro líquido. A gente tem aqui também resultado financeiro, depreciação e amortização. Chega aqui no EBITDA de 95 milhões de reais. Então, ou seja, a margem EBITDA se aproxima de uma média histórica da companhia, sem os efeitos da pandemia, né, vistos ao longo dos últimos 12 meses. A margem elevada em 2020 devido ao repasse de preços a medidas de contenção de despesas realizado no início da crise, tais como redução da jornada de trabalho de todos os colaboradores. Ou seja, a companhia ela vem reduzindo tanto seus custos, o que a gente chama de G&A, né, gerais administrativos, ou seja, o número de funcionários vem melhorando a sua eficiência e claramente a gente olha esses números como uma melhoria, né, operacional, ou seja, uma alavancagem operacional da companhia, tá? Bom, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os principais destaques, né, dos negócios da companhia, né, o business model, né, da Intelbras. Então temos aqui a parte de segurança, né, muito conhecido, né, Intelbras por isso, né, ou seja, as câmeras de segurança, enfim, os aparelhos que os auxiliam, né, em todo esse segmento. Temos aqui um repasse de preço, ou seja, teve uma demanda, então essa demanda fez o preço, os custos também aumentarem e com isso tiveram repasse e melhoraram claramente as margens. Mesmo com dificuldade no abastecimento, ou seja, a cadeia global, né, de supply chain, eles cresceram a quantidade e receita, tá? Ou seja, é um ponto positivo. E o mix de produtos impacta na redução do ticket médio na comparação com o primeiro trimestre de 2021. Tá? Então, nós temos aqui alguns pontos para a gente entender, né, tanto em quantidades, né, e volumes. Aqui nós observamos aqui um volume maior no segundo trimestre, né, comparado com 2021, ou seja, um volume crescente de 4,3%, comparado com o ano passado, mais de 122% de alta de volume. Tá? Então nós temos aqui o principal ponto, a maior parte aqui
a gente vê como energia, segurança e comunicação, né? Ou seja, os 3 principais modelos de negócio. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre comunicação, tá? Então, ou seja, nessa parte azul aqui do gráfico, tá? O que a gente tem aqui para comentar? Comunicação, ou seja, telefones, enfim, tudo que tem relação, né, tanto interfone, telefone, enfim, fixo, né? Tem muita marca da Intelbras aqui no Brasil, provavelmente você já conhece, tá? Bom, comunicação, esse mix com alto volume, né, de redes e home office, né, impactou a margem. Um crescimento expressivo nos volumes comercializados reflete no mercado aquecido, ou seja, claramente esses produtos ficaram cada vez mais demandados. Um aumento de preço realizado nas linhas mais impactadas pelo aumento de custos de materiais, ou seja, mais uma vez a gente está vendo aqui, né, um desafio muito grande em reabastecer a cadeia para continuar a produtividade de um custo mais baixo, para consequentemente ter uma alavancagem operacional, ou seja, conseguir receitar de uma forma mais tranquila referente à margem. Tá? Então, por isso que a gente vê aqui, né, um crescimento tanto ao ano crescendo 48%, crescendo 17%, a gente fala de quantidades, a gente consegue ver também lucro bruto também, né, caindo aqui 0,8%, mas aqui ao ano também crescendo mais de 20%. Tá? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre energia. Energia é um segmento bem interessante, né, porque energia, eles estão aumentando o seu market share, estão chegando uma oportunidade, né, ou seja, tanto de lucratividade, até mesmo de mercado, em atuar nesse mercado, né, de energia, uma estratégia do aumento de volumes nas 2 unidades de negócio do segmento. Eles alcançaram mais de 13 mil técnicos treinados em solar, né, aos quais habilitaram acesso em mais de 8 mil revendedores da plataforma de vendas da Intelbras Solar. Tá? Então, ou seja, esse market share vem aumentando ao longo do tempo. O tamanho de volumes, olha o tamanho do crescimento desde o ano passado, 167,2%, trimestralmente crescendo 21,3%. Tá? Esse é um ponto muito interessante. Já a variação cambial, a gente consegue entender, né, que 89,7% da variação cambial negativa foi absorvida pela política de hedge, então a companhia mantém a política de hedge, por isso, né, que o lucro líquido do período foi pouco impactado, apesar dessa oscilação do dólar. E a evolução caixa, a gente consegue entender aqui, né, o caixa anteriormente era um pouco mais, né, de 1 bilhão 129 milhões de reais e fechou com 927 milhões de reais juntamente ali com os investimentos iniciados em expansão e capacidade e aquisições. A agenda de M&A está muito forte, né, na Intelbras, e a geração operacional de caixa positiva em julho, que deve permanecer nos próximos trimestres com a conclusão da desmobilização das operações de forfeiting. Tá? Então esse é o principal ponto aqui para falar da evolução de caixa. Agora, investimentos, né, evolução de CAPEX desde o 3º trimestre de 2019. Tá? O que nós temos aqui? A gente está falando de CAPEX no 2º trimestre, 150 milhões. Tá? Então, se a companhia ela teve uma aquisição, né, de uma companhia que representou mais de 90 milhões no CAPEX de expansão, tá? De mais investimentos em capacidade industrial em Manaus e também em Tubarão, e investimentos para abertura também de filial, tá? Ou seja, a companhia ela vem aumentando seus investimentos, tanto aumentar de forma organicamente, ou seja, aumentar sua fábrica, capacidade produtiva, melhorar mix de produtos, novos produtos endereçáveis, mas também comprando companhias, ou seja, aumentando também de forma inorgânica, tá? Isso é um ponto muito bacana. Agora a gente vai falar um pouco sobre perspectivas, né, nesse último slide, antes de entrar no consenso do mercado. A gente tem perspectivas que o novo semestre aí tem conquistas que já estão se iniciando, né? Essa é a mensagem da companhia. Encerraram bem o primeiro semestre, iniciaram com força o segundo, uma adesão do mercado de estratégia de energia solar. Olha, de novo, ó, até colocaram aqui que traz perspectivas de um ano com crescimento superior ao planejado. Então, colocar um ponto de atenção na parte de energia, tá? Também a nova filial inicia os trabalhos visando a melhorar o atendimento logístico a esta importante região. E nova linha de automação de portões, muito esperada pelo mercado, lançada em julho, já sendo adotada pelo canal de distribuição. Tá? Então, ou seja, uma linha, né, mais um produto que agrega ao mix, né, que foi muito bem recebido pelo mercado. E desafios com o abastecimento de chips ainda continua, né, a cadeia de suprimentos. Continuamos aí conseguindo cumprir os planos, ou seja, a companhia ainda não está sofrendo uma dificuldade que não atenda seu cliente. Por enquanto, ela está conseguindo atender normalmente, mas tem uma grande preocupação que pode acontecer, tá? Bom, o que a gente tem aqui de estimativa? A companhia conseguiu fazer ali, tinha uma estimativa de 313 milhões de reais de receita e um EBITDA, né, o mercado esperava em torno de 103 milhões de EBITDA e um lucro líquido de 87 milhões, tá? Então são esses 3 principais números aqui que o mercado enxerga. Margem bruta também estava com expectativa de 30%, tá? Bom, recomendações de analistas, nós temos aqui 5 recomendações, né, no total, né, as mais recentes a gente consegue ver aqui que são 4, todos são de compra,
né? Ou seja, Itaú BBA recomendando a 28,10, Banco BTG a 28, Eleven a R$ 31,00 e também temos Grupo Santander R$ 25,00, Débora. Então, ou seja, esses são os principais pontos para a gente comentar um pouquinho sobre a Intelbras. Agora a gente vai falar aqui de Tegma, inclusive está até aqui atrás. Exatamente isso. Vamos lá, sim, falar de Tegma, Alex. Esses números do segundo trimestre da companhia, né? Companhia que reverteu o prejuízo de 4,4 bilhões no segundo trimestre do ano passado, né, Alex? É isso mesmo. Eu lembro que a gente estava até batendo um papo aqui, né, Débora, ao vivo, né, no BMC Business, falando sobre esse movimento da Júlio Simões também, né, ou seja, de uma possível aquisição, inclusive, né, até a própria Tegma negou, né, ou seja, ela não queria ser adquirida pelo grupo Júlio Simões. E agora a gente vai falar um pouquinho desse resultado, né, realmente, será que o resultado foi muito bom, né, olhando para trás, será que a gente tem mais perspectivas positivas? É isso que a gente vai enxergar aqui no resultado do segundo trimestre, Débora. Então, vou colocar aqui na tela para a gente falar dos destaques, tá? Temos aqui a aprovação do pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, JCP, intercalares, referente ao primeiro semestre de 2021. Ponto já positivo, né? Ou seja, retorno para o acionista. Reconhecimento de crédito tributário PIS/COFINS. Pessoal, não é só para a Tegma, tá? A gente está vendo diversas companhias, né? Ou seja, com esse reconhecimento de crédito, inclusive Marco Polo, enfim, várias companhias que estão colocando esse ponto e tem que lembrar muito sobre isso, que às vezes entra como, né, não recorrente, tá? Então às vezes pode maquiar um pouco o resultado, né? Mas lembrando que tem que tirar esse fator aqui. Renovação de contrato da logística industrial, mais um ponto positivo. Proposta de combinação de negócios de Tegma JSL, né? A gente já comentou aqui também, a gente vai reforçar um pouquinho sobre isso. Problema de suprimento de peças, de novo, né, também persiste aqui na Tegma e componentes impacto na indústria automotiva. Lembrando que algumas fábricas estão parando, inclusive até a própria Marco Polo, né, colocaram seus funcionários de férias coletivas à medida que não tem peça, né, para produzir seus ônibus. E também falando de carros, né, algumas plantas também já anunciaram, algumas companhias já anunciaram paradas à medida, né, com esse grande desafio da cadeia de suprimentos, né? Alteração substancial das participações de mercado e indústria automotiva, lembrando que ele é muito forte, na Tegma é muito forte na logística automotiva, por isso que tem até um caminhão aqui, o Cegonha, né, o famoso caminhão Cegonha da Tegma. E também o novo site institucional da Tegma, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, tegma.com.br, já é um ponto aqui qualitativo, né? Bom, a gente sempre fala aqui de iniciativas de ESG, porque é ESG, né, em português, né, ambiental, responsabilidade social e governança, né, ESG, né, Environment, Social e Government, né, governança. Então, o que nós temos aqui? Submissão do inventário das emissões de gases de efeito estufa, né, o Programa Brasileiro GHG Protocol, né, eles estão aí na submissão do inventário, teste de um caminhão a GMV, né, a gás, para operação de químicos e logística integrada, ou seja, uma energia mais limpa. Também tem uma auditoria, né, sobre uma parte sustentável da companhia, também tem ali a submissão da CDP e EcoVadis, ou seja, a aprovação de transações de partes relacionadas e anticorrupção, que engloba a parte de governança, tá? Bom, o que nós temos aqui agora para falar um pouquinho sobre macro, tá? Antes da gente falar abertamente sobre os números da companhia. É bem interessante que a gente aborda aqui os veículos leves e comerciais leves, é o que a Tegma transporta, né? Então, vendas domésticas, quando a gente fala aqui no cenário global, né, a gente consegue ver aqui no mercado, semestralmente, né, 2019 para 2021, caiu 20%, tá? Lembrando que o volume de 2020 foi abaixo do que o volume do semestre de 2021, ou seja, se a gente comparar no nível pré-pandemia, né, foi abaixo, né, do que a gente estava sendo esperado, mas não foi abaixo no pior momento da pandemia, que foram os 6 primeiros meses. Lembrando que depois de abril o cenário começou a melhorar, né? Mas falando aqui trimestralmente, olhando para o trimestre passado, né, primeiro trimestre com o segundo tri, ficou ali no 0 a 0, né, aumentou 2%. Na parte de exportação, acho que é um ponto bem interessante, aumentaram 9% na linha trimestral e a produção caiu 10%, né? Então o mercado automotivo conseguiu apresentar indicadores estáveis, ou seja, não teve nenhuma grande volatilidade nos números, mesmo com o cenário de dificuldade de suprimento de peças, demonstrando que a demanda permanece represada, né? Ou seja, muitos players, né, muitas pessoas ainda querem comprar veículos, ou seja, grandes locadoras, pessoas, empresas, mas tem uma grande dificuldade, né, em entregar esses veículos, até mesmo produzi-los. Então, por isso que os números se mantêm estáveis, né? Ou seja, não tem um problema de demanda, mas sim uma demanda represada, não é falta de demanda no caso. Bom, o que nós temos aqui para a gente falar, né? Agora, indicadores operacionais logísticas automotiva. Isso é um ponto interessante, é um ponto mais operacional, né? Que a gente olha para a Tegma. Essa linha aqui a gente vê market share. Então, o que importa nisso? A companhia perdeu o market share. Era 25,9%, ganhou market share no primeiro semestre de 2020, agora, nos 6 primeiros meses de 2021, perdeu um pouco share, né? Até abaixo de 2019, ficou em 22,8%.
Trimestralmente, claro, 22,8, né, mantendo-se o trimestre passado, ou seja, não teve nenhuma perda substancial olhando 3 meses atrás, né, praticamente nessa média de comparação, né, como pode dizer, e a distância média caiu 6%, né, ou seja, o mix, né, de mercados montadores afetou o volume de veículos transportados, que apresentou um market share estável, né, ou seja, mesmo com uma queda, e a distância média caiu por conta do aumento de volume de exportações, ou seja, o maior volume de exportações claramente diminui a distância média. Isso é bem óbvio para a gente entender um pouquinho sobre isso, né? Bom, o que nós temos aqui agora para a gente falar sobre receita líquida e sim, resultados financeiros, né? Bem interessante. EBITDA e receita líquida, né? EBITDA a gente também fala, mas é um ponto que a gente gosta de ressaltar esses dois números, tá? EBITDA teve uma queda de 39% trimestral, EBITDA queda de 29%, com uma margem de 11,7% no segundo tri, e a receita líquida caiu 27% semestralmente, né? Olhando de 2019 para 2021, a gente não está olhando 2020, tá? Mas recuperaram, ou seja, era 328 milhões, ficou 401 milhões de reais, mas já no segundo trimestre ficou no 0 a 0, ou seja, a companhia conseguiu fazer a mesma receita líquida do trimestre anterior, ou seja, número muito estável, né? Então os resultados da divisão refletem estabilidade de trimestre, né, na receita e na queda de margens por causa do evento não recorrente positivo no primeiro trimestre de 2021, tá? Lembrando que a gente tinha falado também desse evento não recorrente, tá? Bom, indicadores operacionais na logística integrada, a gente consegue ver aqui em quantidade de viagens, né? Ou seja, a gente não vê uma grande novidade, né? Ou seja, um aumento de 8% na base trimestral, mas é a mesma coisa que a companhia fez no ano passado, tá? 33 mil, né, a quantidade de viagens, quando a gente pega aqui também em relação em volume transportado caiu 6% e volume armazenado médio caiu 11%, né? Ou seja, o que a gente fala aqui? Lembrando que no primeiro trimestre eu tinha falado dessa unidade de químicos, tá? A gente vai lembrar de novo, refletiu a oscilação do estoque de insumos químicos decorrente do não recebimento de navios, tá? Isso é uma grande dificuldade, né, dessa cadeia, né, de suprimentos e também da operação de eletrodomésticos em normalidade, apesar da pandemia. Então, a parte da eletrodoméstica, a gente está vendo varejo, né, muito forte nessa relação, que colabora com uma tese, né, de armazenagem da Tegma, mas ao mesmo tempo a parte química, que depende muito de navios, ou seja, dessa logística marítima que está sofrendo uma dificuldade pontual, tá? Bom, o que nós vamos falar aqui um pouquinho? Resultados de logística integrada, né, receita líquida, EBITDA, ou seja, a gente vai falar desse segmento, então receita líquida caindo 15%, EBITDA uma margem de 32,4%, caindo 27% trimestralmente, que reflete uma perda de importante cliente de armazenagem. A gente tinha falado isso também de novo no primeiro trimestre, que também reflete no segundo aqui, que impactou aí também, e um crédito tributário, né, que impactou positivamente na margem também EBIT. A gente falou de PIS, COFINS, tá? Ou seja, a gente vai ver diversas companhias falando sobre isso também, tá? Não é uma grande novidade. Agora sim, resultado consolidado, né? Isso é importante. Lucro líquido subiu 20%, margem líquida também subiu 10,2%, legal, mas lembrando, tem um fator não recorrente aqui, tá? Até falaram aqui, ó, em função de eventos não recorrentes positivos, em ambos trimestres os resultados apresentam pequenas perdas de margem operacional, ou seja, tirando esse efeito não recorrente, esse número é pior, tá? Então tem que ficar atento com isso. Mas vamos considerar porque está aqui nesse slide. EBITDA ajustado caiu 18% com a margem de 14,9% e também temos receita líquida 237, tá, milhões de reais, subindo 1%, tá? Bem flat aqui. Fluxo de caixa livre, né? A gente tem aqui uma queda, né, para 10 milhões de reais, a gente vê um ciclo de caixa de 46 dias e um CAPEX de 6 milhões de reais. Também 2,7% sobre a receita líquida da companhia. O fluxo de caixa foi negativo, apesar dos bons resultados operacionais, estabilidade do CAPEX, né, ou seja, de investimentos em função do aumento do ciclo de caixa. Ou seja, a gente vê claramente aqui, né, o aumento do ciclo de caixa para 46 dias, tá? Isso a gente consegue entender. Estrutura de capital, bacana. 245 milhões a companhia possui em caixa. Olha a dívida, bem equacionada, né? Ou seja, 25 milhões em 2021, 60 milhões em 2022, ou seja, o custo da dívida também caiu, mas ficou no 0 a 0 praticamente, né? Era 2,9, foi para 2,9, agora foi para 2,6. Ou seja, aqui no segundo e terceiro trimestre, no pior momento da pandemia, o que a Tegma fez? Os juros estavam muito mais baixos do que agora, então eles contrataram mais dívidas, rolaram a dívida para frente, que a gente está vendo aqui, com o custo da dívida mais baixo. Então a gente chegou aqui no número, mas lembrando, ficou em 2,6%, tá? Ou seja, basicamente rolou a dívida, né? Então a gente vê aqui, Fitch Ratings, né, dando uma perspectiva estável para essa dívida no dia 30 de abril e a baixa alavancagem de dívida devidamente alongada em função das captações realizadas em 2020. Bom, vamos falar também principalmente sobre essa relação aqui da composição da dívida líquida, né? Ou seja, a gente vê aqui no segundo trimestre,
né, uma dívida líquida, ou seja, a companhia está muito bem posicionada, né, ou seja, ela está basicamente caixa líquido, 93 milhões de reais, e a gente vê aqui um EBITDA ajustado de 12 meses, 192 milhões de reais no segundo trimestre de 2021. Tá? Esse é um ponto muito importante. Agora sim, a gente vai falar um pouquinho, antes do consenso do mercado, retorno de dividendos, né, e Tegma, né, ou seja, a gente vê múltiplos de Tegma, cotação, a gente vê aqui o mercado de capitais, histórico de dividendos, isso é muito interessante, todo mundo olha isso, né? Então vamos lá, histórico de dividendos, a companhia chegando agora a pagar em torno de 3,8%, né, dividend yield, com payout de 59%, está falando do ano de 2021, um ROIC, né, ou seja, a gente consegue ver um ROIC de 23,4%, ficando ali abaixo do segundo trimestre de 2020, mas já superando patamares do terceiro trimestre para frente, e o ROI, retorno do equity, 15,7%, também ficando abaixo do segundo trimestre de 2020, tá? Mas lembrando, a companhia mantém perspectivas estáveis para o retorno, né, também referente aqui a dividendos. Lembrando, quando ela possui também um ROIC, né, um ROI maior, consegue ver também claramente, né, um payout maior e também um dividend yield maior quando a gente vai na base comparativa, tá? Isso é muito interessante fazer, também olhar para trás, né? Bom, o que nós temos aqui para a gente falar de Tegma, né? Os analistas já preveem aqui números fechados para o ano de 2021 e 2022. Então, se você quiser saber, né, o que pode ser de fato de acordo com o consenso do mercado, claro, né? Temos aqui lucro operacional 223 milhões, também a mesma coisa do EBITDA, o EBITDA 268 milhões, também lucro líquido ajustado 159 milhões de reais, tá? E quando observamos o ano, sem ser o ano que vem, ano 2022, né? Quer dizer, já é o ano que vem, o ano 2022, que a gente observa aqui. Lucro operacional de 242 milhões de reais, um EBITDA de 288 milhões e temos aqui um lucro líquido de 173 milhões de reais, tá? Esse é o principal ponto. Lembrando que a gente está falando de ano fechado aqui, ou seja, não é trimestral, é a base anual aqui. E depois a gente vai falar do preço-alvo, né? Dos preços-alvos dos principais analistas. Nós temos aqui, né, principalmente 6 recomendações, lembrando que 5 são mais atualizadas, temos aqui 4 recomendações de compra, uma de manter, né, ou seja, temos aqui também, né, a recomendação do BTG a R$ 33,00, então o BBA a R$ 33,00 também, são as mais recentes. Temos as recomendações mais antigas de Eleven, colocando a R$ 30,00, Banco Safra a R$ 33,00 e Grupo Santander a R$ 34,00. Débora, esses são os principais pontos que a gente comentou aqui sobre a Tegma. Boa, Alex. E para poder a gente encerrar por hoje por aqui, né, vamos aos números de lojas Quero Quero, que tiveram um lucro líquido de 16 milhões de reais esse segundo trimestre, né, um crescimento de 259,5% na comparação anual. Legal, Débora. A gente fala um pouquinho sobre Quero Quero, porque a gente está comentando muito sobre o aumento de preço de insumos, né? Ou seja, basicamente é aqueles produtos que você vai fazer a reforma na sua casa, onde, né, são os produtos que a Quero Quero atua, né? Ou seja, produtos de construção, principalmente no sul do Brasil, né? Ou seja, aqueles home centers, mas lojas pequenas e especializadas e também com grande relacionamento com o público local. Essa é a principal característica de Quero Quero, tá? Então isso que a gente vai falar um pouquinho, vamos trazer um pouco desses gráficos aqui para falar um pouquinho sobre os principais pontos de Quero Quero, lojas Quero Quero. Então temos a evolução aqui do Same Store Sales, ou seja, o que é isso? Vem das mesmas lojas, né? Temos aqui chegando aqui a 35,2%, tá? Ou seja, abaixo do primeiro trimestre, mas acima do histórico, né? Lembrando que o ano passado também teve uma queda de 6,4% no primeiro trimestre. Aqui de EBITDA e margem EBITDA, nós observamos aqui, né, ou seja, crescendo 102%, como a Débora comentou também, né, e também semestralmente de uma forma muito representativa, lembrando que no segundo trimestre de 2020, agora cresceu 78% na geração de caixa operacional, tá? E aqui o crescimento acumulado do varejo de materiais de construção, né, a gente consegue observar isso, ou seja, se o cimento está aumentando o preço, se o aço está aumentando o preço, tudo referente à construção civil que impacta na inflação, no bolso do consumidor, e claro que a gente vai conseguir observar esse aumento, tanto a loja Quero Quero, que aumentou 201%, e o mercado esperou ali, teve um aumento de 52%, né? Ou seja, o crescimento do varejo de materiais de construção, a Quero Quero, né, cresceu ali 4 vezes mais do que o mercado, tá? Isso é um ponto muito interessante. E a loja Quero Quero tem constantemente superado o mercado e ganhado também market share desde 2015, tá? Desde esse gráfico aqui, então é um ponto muito interessante, ou seja, a companhia gera valor e ao mesmo tempo ela consegue também ser aí uma das melhores do mercado referente aqui a crescimento acumulado, né, desde o histórico de 2015. Lucro líquido, olha que interessante, a companhia cresceu mais de 30 vezes o lucro líquido, tá?
semestralmente, mais de 11 vezes trimestralmente, comparando com 2019. Por quê? Porque ela cresceu muito, ou seja, 11 vezes, porque a companhia ela teve novas lojas e, ao mesmo tempo, teve a maior procura mediante ao cenário de pandemia. Então, a pandemia, teoricamente, ajudou a Quero-Quero, as pessoas não puderam sair, ou seja, não conseguiu sair de casa, elas falam, o que eu vou fazer? Eu vou reformar minha casa, vou reformar meu espaço, ou seja, começam a comprar produtos da Quero-Quero, que são produtos de construção civil. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre a evolução do número de lojas, também são números crescentes de novas lojas, tanto lojas maduras, como a gente comentou também, de same-store sales. Então, a gente tem aqui onde ela está focada no sul do Brasil, como eu comentei, ou seja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Qual que é mais forte? É Rio Grande do Sul, 284 lojas, Santa Catarina tem 69 lojas e Paraná ali 68 lojas, ali igualzinho, praticamente o número de lojas. E temos aqui as filiais inauguradas no segundo trimestre, ou seja, são várias lojas que eles inauguraram desde abril, maio e junho. São 17 lojas no sul do Brasil, tá? Eles têm uma expertise muito grande. E a área de vendas também, eles vêm crescendo de uma forma muito representativa e lojas por tamanho de cidade, ou seja, eles mantêm aí lojas, principalmente 194 lojas, tá? Em pessoas aí em cidades com menos de 25 mil habitantes, ou seja, lojas que têm poucas pessoas, ou seja, uma população habitacional muito pequena. Por que eles fazem isso? Porque não existe um grande home center, uma grande casa de construção nessa cidade. Ou se eles vão ser únicos, ou basicamente vai ser um player muito relevante, que também tem uma cadeia de suprimentos, ou seja, tem um CD próximo, consegue entregar de uma forma mais rápida, tem um mix de produtos mais atrativo do que um player local que atua por ali e, ao mesmo tempo, consegue um preço mais competitivo, cria um relacionamento com a população, consegue fazer fidelização e recorrência, ou seja, o cliente gostar e comprar, e comprar, e comprar. Isso traz uma grande atratividade para a companhia. Mas também ela atua em outros movimentos aqui, como 300 mil habitantes, mas são poucas lojas, 21 lojas. A gente vê aqui, mais para metade do funil também possui lojas, mas lembrando, o foco 194 lojas em cidades menores, tá? Inauguração de 17 lojas no segundo trimestre, como eu comentei, e o objetivo é seguir nesse caminho que eles estão trilhando, que é a expansão orgânica, ou seja, não quer comprar outro player no momento, é isso que traz essa leitura nesse gráfico, crescimento orgânico e ganho de mercado onde eles já operam, onde eles têm a expertise, know-how, que é sul do Brasil, tá? Bom, o que a gente vai falar aqui agora? Lojas por idade. A maioria das lojas são mais de 5 anos, são 241 lojas, ou seja, lojas maduras, onde as pessoas já conhecem, já sabem, já tem relacionamento, já tem recorrência, tá? Além das novas lojas, 12 foram transformadas no segundo trimestre, ou seja, são transformadas basicamente no modelo que tem a tecnologia empregada, eles fazem um retrofit da loja, ou seja, a loja fica mais bonita, tem um layout melhor, então eles fazem esse movimento muito interessante, tá? Então a gente tem aqui, meu ponto caiu aqui, mas ao vivo é assim mesmo, então vamos lá. Bom, mais construção, o que nós temos aqui? Mais de 12 lojas, e também 17 lojas, novas lojas, ou seja, se eles não reformam, se eles não fazem o retrofit, eles têm novas lojas, ou seja, de um modelo já único, de um modelo já inovador. Projeto mais construção, como eu falei, ou seja, além de lojas tradicionais, eles possuem ali 3 fases de loja, a maior parte colabora com a fase 1, então, ou seja, a evolução do número de lojas mais construção na fase 3, a gente consegue ver um aumento acumulado em lojas transformadas, então eles vêm retrofitando as lojas, vêm reformando, e aceleração do processo de transformação de lojas na fase 3, transformando 3 lojas no primeiro trimestre e 6 lojas acelerando 100% já no segundo trimestre de 2021. Tá? E o projeto Quero muito mais, que é o FI Digital, o físico com digital. Então, ou seja, será que uma companhia de construção civil, ou seja, uma loja de materiais de construção civil, será que não pode usar tecnologia? Claro que pode, né? O que ela usa? Preparação de adaptação da parte do antigo CD Sarapiranga, no Rio Grande do Sul, para receber o showroom. E também negociação de fornecedores para novos SKUs, ou seja, novos produtos. Início da etapa dos cadastros dos novos SKUs, já negociar, ou seja, melhora de mix, mais produto para o consumidor. Ampliação de mix aqui, de novo, em características categorias como ele já atua, iluminação, lustres, abajures, acessórios para banheiro, lixeiras e porta-toalhas, oferecendo mais opcionalidade naquele conceito de one-stop shop. Você chega lá e tem tudo que você precisa na parte de construção e também decoração para o lar, como a gente vê aqui, iluminação, acessório para banheiro. Inclusão de novas categorias, decoração, como eu falei, quadros, organizadores, tapetes, segurança,
porteiros eletrônicos, câmeras de monitoramento, alarmes. Olha a Intelbras aqui, hein? Provavelmente pode ter alguma... Estava falando de Intelbras, né, anteriormente. Pode ter, né, alguma marca aqui da Intelbras na parte de segurança. Organização e entre outras também. Porque podemos fazer, né? Então, ou seja, eles têm uma capacidade logística, a menor das lojas é atendida no mínimo 2 vezes por semana, tá? Ou seja, é abastecida de uma forma muito eficiente, tá? E onde eles querem chegar? Olha que interessante, deixa eu só voltar aqui para falar sobre relacionamento com o cliente. Vendedor como alavanca de vendas. Isso é um ponto muito interessante. O vendedor, normalmente ele já conhece, né, a população local, ele mantém um vínculo muito forte e com isso o cliente ele pensa 2, 3 vezes antes de comprar em um concorrente. Tá? Por quê? Porque o próprio vendedor conhece o estilo do cliente, conhece o modo de consumo, o que ele precisa, né, quando ele precisa, né, e qual que é o preço que é competitivo, né, para esse determinado tipo de cliente. Então é isso que o vendedor tem um relacionamento muito forte, tá? Em conhecimento com a habilidade de vender, né, sem ter o estoque na loja, que é o conceito de prateleira infinita. Não tem na loja? Não tem problema. Vamos comprar no site, você recebe em casa, você vem retirar aqui depois, enfim. Traz a solução para o cliente, não perde a venda. Onde queremos chegar? Variedade de produtos, proporcionar aos clientes das cidades pequenas e médias o acesso de produtos que só eles encontrariam em um home center de grandes cidades, ou seja, opcionalidade. Programa Palavra, isso é legal. Olha que interessante esse programa Palavra. Entrega no prazo. Em caso de atraso, o produto sai de graça. Isso é muito legal, que traz uma credibilidade. Então, se chegar atrasado esse produto, você não paga, o produto é de graça. Então, traz uma credibilidade gigante para a companhia. Relacionamento, o cliente compra através do vendedor que ele já conhece e tem um relacionamento. Então, cada vendedor tem seu cliente. Isso é muito legal, isso é muito diferente de umas grandes cidades, né, de um grande home center, que não tem nem como fazer isso. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre projetos logísticos. Eu acho que não vai ficar tão focado nisso, mas tem um centro de distribuição, né, no Paraná, com uma armazenagem de mais de 26 mil metros quadrados, Sarapiranga, como eu comentei, 29 mil metros quadrados, a gente consegue ver aqui, né, ou seja, mais no sul aqui, né, no país, Paraná e Rio Grande do Sul. Agora a gente vai falar aqui sobre resultado de receita, né, serviços financeiros, que também eles possuem, né, também crescendo, mais de 20%, cartão de crédito, mais 5%, varejo, same-store sales, como eu comentei também, vem crescente, uma performance de venda mais forte que no primeiro trimestre em relação a 2019, e o varejo cresceu 45,3%, tá? Quando a gente fala aqui de receita bruta de devoluções, né, também totalizou 41,5%, no semestre totalizou, né, mais de 1,54 milhões de reais e também continuaram observando um mercado muito aquecido de varejo de material de construção. E a receita operacional líquida cresceu 40% semestralmente e 42% trimestralmente, tá? Lucro bruto e margem bruta, semestral cresceu 57,6%, aqui trimestralmente cresceu 66,3% com 2019, tá? Não considera com 2020, cresceu 41,8%. Tá? Então a gente tem alguns números aqui, eles obtiveram ganho de margem, tanto em venda quanto em mercadoria, quanto em serviços prestados, tá? Então isso é um ponto muito interessante. EBITDA e margem EBITDA, né? Então a gente estava comentando sobre isso anteriormente, para quem estava lembrando aqui, margem EBITDA ficou de 12,3%, no semestre o EBITDA acumulou 115 milhões e no trimestre 46,1 milhões, com um crescimento de 146% em 2019 e 2020 com 78,8%. Indo para lucro líquido, a gente observa aqui de novo, né, eu tinha falado sobre isso, né, esse crescimento muito forte, né, ou seja, crescendo de uma forma muito representativa. Então a gente já falou que é impactado em relação ao mesmo período do ano anterior, de maneira não comparável pela despesa referente ao plano de opções de compra de ações. Tá? E aqui a gente vai falar também sobre a carteira de crédito, né, a carteira líquida de Verdicard e também o atraso sobre a carteira de Verdicard, que é basicamente a relação também de inadimplência que manteve ali historicamente baixo, decorrente do posicionamento conservador de crédito, ou seja, eles não são agressivos a crédito, também eles conhecem, né, o próprio cliente que eles estão. Né? E também tem um aumento de eficiência na operação de cobrança, eles conseguem cobrar e conseguem receber, e uma situação econômica também dos clientes que estão bem tranquilos na média. Né? O volume transacionado aumentou bastante, né? Esses dados mostram uma aceleração da utilização do cartão, as pessoas utilizando mais o cartão da loja, tanto em afiliados como dentro das lojas próprias. Caixa consolidado, agora vamos falar de caixa, 546 milhões de reais. Dívida líquida, a gente vê aqui a relação dívida líquida por EBITDA nessa linha verde clara. A companhia mantém uma dívida líquida por EBITDA 0,5 vezes, muito saudável, bem abaixo, né, do histórico, mas lembrando que ficou acima, né, a companhia era ali, caixa líquida anteriormente, tinha uma alavancagem negativa no terceiro e no quarto trimestre, mas em realização do alongamento de uma captação adicional, que foi 60 milhões, alongou as dívidas que venceram, estariam vencendo no curto prazo, e a dívida líquida, né, se manteve em patamares similares do trimestre anterior, como eu te falei,
né, ou seja, no histórico, uma distribuição de 16,1 milhões de reais de proventos ao acionista, ou seja, de novo, né, proventos, também retorno para o acionista. Bom, o que nós temos aqui? Né, quero em linhas gerais, né, nós temos o ano fechado, nós temos aqui projeções do consenso, um EBITDA, né, que para esse ano 230 milhões, para o ano de 2022 293 milhões, o ano de 2023 351 milhões e o outro ano 470 milhões em 2024, ou seja, uma ascendência de geração de caixa operacional, ou seja, os analistas muito otimistas com geração de caixa. Lucro líquido também 99 milhões, deve passar para 132, 165 milhões, por último, 2024, 241 milhões, tá? E por último, nós temos aqui a relação de preço-alvo dos analistas, né? Então temos aqui Banco do Brasil, a Jorge, né? Inclusive até já falamos com ela também, ela deu R$ 18,5 de preço-alvo, Bradesco BBI R$ 28, Banco BTG a 19, Itaú BBA a R$ 18, lembrando que são 7 recomendações, 6 de compra e uma de manter, né, hold das ações, Débora. Então esse é o principal ponto. Todos os pontos aqui para falar um pouquinho da tese e dos resultados também das lojas Quero. Maravilha, Alex está aqui. Claro que o Rui das Neves está aqui dizendo muito bom. O Ramos está dizendo assim, grande Alex, ótima análise de Tegma. Isso aí, gente. E olha só, Alex, a BMC News tem estreia dia 11 de agosto, né? Será um novo programa, gente, voltado aí apenas para a apresentação de resultados das empresas. E sabe quem vai ser a nossa primeira convidada para esse novo formato, Alex? A Taurus. Eu estarei aqui conduzindo o programa. Teremos a participação dele, assim, aquele incrível analista-chefe da Sara Invest, o Marcos Saravalli, que vai estar aqui com a gente também. E junto, claro, com a gente aqui da Taurus estarão o CEO global da companhia, o Salésio Nunes, e também o Sérgio Sigrilo, filho, que é CFO e DRI da empresa. Isso tudo, gente, é para poder facilitar essa conversa aí, servindo como uma ponte entre as empresas e também os profissionais de mercado e investidores. Então, não percam a primeira entrevista exclusiva sobre os resultados na agenda, né? do segundo trimestre da Taurus. Vai acontecer aqui na BMC, dia 11 de agosto, às 8 horas da manhã, ao vivo. Só aqui na BMC News, né, Alex? É isso aí, como eu disse, né? Anotem na agenda, não esqueçam, coloca o despertador, enfim, fazem de tudo para não esquecerem essa data. Realmente vai ser um marco histórico, tanto para a BMC News quanto para vocês. A gente vai ter uma interação bem bacana, a gente vai responder dúvidas do chat, vai ter também diversos pontos abordados, além do resultado do segundo trimestre, então vai ter um bate-papo bem bacana e sempre com essa dinâmica muito interessante também, privilegiando, né, o investidor, sempre falando, respondendo as principais dúvidas dele e também, claro, trazendo os resultados, né, trimestrais aqui, que agora vai ser divulgado o segundo trimestre. Débora? Exatamente isso, porque sempre as empresas sempre fazem aquelas lives lá de divulgação do resultado, né, Alex? Mas não tem essa possibilidade aí, né, de interação direto ali com o pessoal, com o público. Então essa é uma grande oportunidade, então não perca, eu sei que está na expectativa aí, como é que vai estar essa TASA 4 aí nesse segundo trimestre? Então não perca aí, dia 11 de agosto, estaremos aqui cedinho, 8 horas da manhã, hein? Vai ser overdose de Débora aqui na programação. É isso aí, Alex, vamos lá, vamos sextar, que o Nau já está chegando por aí. É isso aí. Eu não vou sextar ainda, que eu tenho uma live com o Rafael Lara, lá 18 horas, 6h30 da tarde, né, 18h30 ali. Mas vai ser sempre bacana, já é uma live de sexta, Débora, a gente vai falar de um papo bem descontraído, falando do fechamento de mercado, além do Ibovespa, falando de todas as ações, então te espero lá no Instagram da BMC News, bmc.news. Débora, grande abraço e muito obrigado a todo mundo que nos assiste. Um abração, Alex, eu também vou ficando por aqui, como o Alex falou, né, vocês podem acompanhar não só a live de fechamento do mercado, mas também as notícias, né? Que tudo que está acontecendo aí nas nossas redes sociais, nosso Instagram é @bmc.news e claro também pelo nosso portal, que está no ar sempre com atualização minuto a minuto, com tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC você tem informação que gera valor. Eu, Débora Oliveira, vou ficando por aqui, mas vocês vão continuar agora na nossa programação com a